Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal. É mais um vídeo aqui sobre os grandes nomes que trazem alguns conceitos de peso para que você consiga numa nota de peso, tá? Porque eles dão credibilidade para sua redação. Hoje o tema é o conceito de mão invisível de Adam Smith, que está no livro dele A Riqueza das Nações. Preparado? Papel e caneta na mão, vai dando pausa para você fazer aquelas anotações, porque vão ter palavras-chave importantes, conceitos claros para que você consiga embasar sua redação. Combinado? Papel e caneta e vem comigo. Bom, olha só, para que a gente consiga entender um pouco do Adam Smith, eu preciso te dar um pouquinho de conceito histórico, contexto histórico, né? Afinal de contas, de quando que ele é, pro? O que estava acontecendo no mundo para que ele trouxesse um pouco dessa obra, desse conceito? Lembra que eu sempre falo aqui, pessoal, um pouco do criador a gente vai ver na criatura. Então, nada mais do que esse conceito dele é resultado da observação dele do mundo naquela época, tá? Então, anote aí. Ele nasceu em 1723, faleceu em 1790. Ele é um escocês e, digamos ali, ó, quando ele estava na vida adulta, o iluminismo estava no auge, né? E quais são os conceitos do iluminismo? Anote: liberdade, igualdade e fraternidade. Você vai ver bastante aqui a ideia de liberdade e igualdade. Então, vem comigo. Quando o iluminismo estava no auge ali, a gente estava no sistema de capitalismo mercantilista. O que é isso? É quando você tem uma forte produção de capital baseada na economia de mercados, baseada na economia das trocas, tá? Você tinha um mercado de trocas, não troca só de produto por produto, tá, pessoal? Aqui já havia moeda. Um mercado de trocas de produto por dinheiro, de serviço por dinheiro, de mão de obra por dinheiro. Você havia um mercado que estava em plena ascensão. Vamos lembrar que nesse período a Europa ela tinha bastante poderio sobre bastante parte da África, da América. Ainda havia bastante colônias, então digamos que esse mercado consumidor, como ele aumentou, então esse mercado produtor, que era América, mercado industrial, estava em forte ascensão, tudo bem? E aí como é que funcionava esse mercado aí quando havia uma forte expansão da Europa? Vamos entender que nesse período você tinha bastante intervenção estatal, sim. O Estado ele controlava esse mercado, ele controlava a produção de mercadoria, ele controlava preço, ele controlava a distribuição. Havia um monopólio, né? Porque afinal de contas você tinha a produção centralizada basicamente ali na Europa e a América começando, né? Mas principalmente aqui você tinha a Europa, digamos, como o grande continente detentor de uma produção. Então ele tinha um monopólio. E por último, não menos importante, você tem uma grande exploração de poucas nações explorando várias nações. A gente está falando de Europa, algumas dezenas de países explorando continentes, né? Então ele começou a observar tudo aquilo ali e pensou: cara, será que é só esse tipo de forma de produção de riqueza que existe? Será que é só dessa forma aqui? Não, nada a ver, irmão. Então ele veio, pessoal, fazendo alguns estudos, tá? Vamos considerar que Adam Smith observação, eu sempre comento que quando a gente ouve falar desses grandes pensadores, desses grandes nomes, de grandes pessoas aí, pessoas ilustres que contribuíram muito para a vida em sociedade, eles fazem vários estudos. E hoje eu estou trazendo um recorte, um pouco, que é esse conceito mão invisível, uma parte de todo esse estudo que ele fez, tá? Ele era filósofo, né? E ele foi, digamos, observar esse mundo e pensar, como eu te falei, será que essa é a única forma de produzir riqueza? Ele dava aula em universidades, ele foi muito vangloriado sobre os conceitos teóricos, e aí ele pegou essa teoria e foi para a prática, entende aqui? Tem um dos conceitos, não sei se você já ouviu falar, da produção de alfinetes. Sim, ele foi primeiro questionar se havia só essa única forma de produção, ele foi lá fazer um estudo prático mesmo, de uma fábrica que fabricava ali alfinetes. Ele foi fazer uma comparação. Olha só, se a fábrica for comparada com uma única pessoa, vamos supor que eu, Kelly, vou me especializar em produzir alfinetes. Sim, vou passar a conhecer ali qual que é o tipo de metal para aquilo, vou passar a fazer o formato, vou fazer os cabeçotes, afunilar, vou
usar ali alguma forma de forjar, né, aquele metal, fazer o formato, a produzir aquela cabecinha que tem nele, aquela proteção, vou procurar mercado para onde que eu possa vender, enfim, imagina se toda a produção seja minha, tá? É mais ou menos ali o estudo que ele fez, que eu demoraria uma pessoa em uma semana, em 7 dias ali, demoraria 7 dias para produzir 20 alfinetes, olha só. E um estudo prático, que ele foi lá numa fábrica, verificar numa fábrica, enfim, se tivesse 20 pessoas, quantos alfinetes produziria? Você até pode estar pensando, pô, se uma pessoa produz 20, então 20 pessoas é só eu multiplicar por 20, né? Será que é essa conta? Não, pessoal, não é essa conta. É um pouco mais aprofundado com isso, porque aqui você tem máquinas, aqui você vai ter divisão do trabalho, aqui você vai ter 20 pessoas, uma só para comprar o metal, a outra só para cortar o metal, a outra para polir esse metal, a outra vai fazer o formatinho da cabeça, a outra vai fazer o forjamento dele. Enfim, você vai ter ali um processo longo. Pasme, você poderia produzir em uma semana com 20 pessoas 48 mil alfinetes. E aí o Adam Smith olhou aquilo e falou, tá aí, a divisão do trabalho é uma forma de você ter muito mais produtividade e baratear sua produção, e mais do que isso, envolver muitas pessoas. E cada uma não precisa, digamos, conhecer de tudo, ela pode ser boa só numa etapa. Bem louco! Não menos importante, a gente está vendo esse conceito de divisão do trabalho lá na frente, lá no século XX, a gente vai ver com o Fordismo, Toyotismo. Então, olha só, por isso que ele é conhecido como o pai do liberalismo econômico, tá? Muito dos conceitos que ele trouxe, dos estudos que ele trouxe, décadas ou séculos depois foram implementados em larga escala. Aí vem comigo. Ele também começou a considerar que, se você faz uma divisão do trabalho, cada um vai ter uma capacidade, todas as pessoas podem ser utilizadas nesse processo. E quando você faz isso, você baseia nessa economia de trocas, é uma barganha, né? Eu te beneficio com a minha, digamos, com o meu conhecimento, com a minha capacidade, com aquilo que eu sou bom, e você me beneficia me pagando para isso. E cada um na sua função. Para esse mercado ser altamente desenvolvido, vem aqui, viaja comigo no exemplo. Vamos supor que eu faço ótimas pizzas. É o que eu sei fazer. Aprendi a fazer isso, sei lá, com a minha avó e tal, e sou uma ótima pizzaiola. Aí eu lá, com 18, 20 anos, eu vou querer começar a fazer pizzas para as minhas amigas, vou começar a fazer pizzas e vou postar na internet, vou criar alguns canais, vou começar a postar, daqui a pouco eu tô produzindo aquilo em larga escala. É o que eu sei fazer, então é isso que eu vou oferecer de capacidade para a sociedade. Mas tem coisas que eu não sei fazer, por exemplo, construir uma casa eu não sei fazer pintura, não sei, construir móveis. Então, pessoal, a gente vai trocando, segundo ele. A única coisa boa que eu sei fazer e com capacidade é produzir pizzas. Eu vou utilizar esse dinheiro que eu consigo vendendo pizzas para que eu contrate alguém para fazer minha casa, para que eu contrate alguém para que pinte minha casa, para que eu contrate alguém que faça um móvel para mim, para que eu contrate alguém que possa prestar serviços, cada um na sua capacidade. Ele fala que dessa forma o mercado ele próprio se desenvolve, porque cada um vai elaborar aquilo que é mais capaz, aquilo que é melhor. Isso você vai procurar um equilíbrio econômico que não precisa da intervenção do Estado. Esse equilíbrio econômico vai fazer com que as pessoas possam acumular capital. E isso, digamos que vai propiciar que essa região, que esse estado, que esse país, que essa nação possa desenvolver-se cada vez melhor. Aqui tem uma observação, tá? Ele diz que se cada um for livre, se você tiver uma condição perfeita de igualdade, cada um vai se capacitar para fazer aquilo que é melhor, então cada um vai oferecer, vai poder ter o seu poder de barganha, o seu poder de troca, o seu poder de negociação. Eu vou oferecer aquilo que eu sou de melhor e com aquele dinheiro, com aquela riqueza que eu produzi, eu vou poder barganhar, trocar aquilo por outras coisas que eu não sei fazer de melhor. Não sei. E nisso, nessa condição perfeita de liberdade, a gente consegue chegar numa condição perfeita de igualdade. Detalhe aqui, tá? Ele olha muito bem, sim, de repente para falar, poxa, Kelly, mas o que você tá falando para mim não faz muito sentido. Por quê? E a desigualdade social? De repente, você tem dois Zés, o Zé da Silva e o Zé Santos. O Zé Santos é um engenheiro, ele trabalha numa indústria, ele é um CEO. É um empresário, é?
Ele tem lá 10 mil, 12 mil de salário mensal. E você tem o Zé Silva. O Zé Silva é um pedreiro. Ele trabalha ali prestando pequenos reparos, construindo pequenas casas ali. O conhecimento dele é outro. Ele só tem ali por mês 1.000, 1.200. Um tem 1.000, 1.200, outro produz 10 mil, 10, 12 mil. Como que vai ser aí uma condição perfeita de igualdade, Kelly? Mas aí o Adam Smith fala, para que a gente tenha que pelo menos concedê-los que cada um faça aquilo que sabe de melhor, com aquilo que ele é capaz de fazer de melhor, ambos têm que ser primeiramente livres. E, obviamente, eles podem não chegar em pé de igualdade. Aí já é outra questão. Pode ser que a sociedade não tenha eliminação de classes sociais. Ela vai ter classe social. Mas você diminui a condição, digamos, desse daqui que ganha 1.000, 1.200 reais ser mais oprimido. Você pelo menos dá condição para ele que ele produza aquilo de que ele sabe. E que cada produção, o valor da produção vai depender do que cada pessoa sabe fazer. Olha só o que ele fala aqui, hein? É óbvio que ele não desconsidera a classe social que a pessoa já nasceu, enfim, não, ele não desconsidera isso, ele nem entra nesse assunto. Ele só tá falando que a liberdade dá pelo menos condição que esse Zé da Silva que possa ganhar 1.000, 1.200 reais. Que ele não seja escravo de ninguém, que ele tenha alguma barganha de troca, que ele receba algum valor, porque sendo escravo ele não vai receber valor nenhum, mas se ele é livre ele tem pelo menos condição de ir atrás de 1.000, 1.200 reais. Você entendeu aqui? Faz tempo. Ou seja, o que ele tá falando, óbvio, cada um no seu ambiente, tá? Cada um ali conforme você consegue oferecer um certo tipo de serviço, porque conforme você oferece um certo tipo de serviço, o produto é baseado na sua capacidade, é baseado no seu conhecimento. Mas pelo menos você tem que ter a condição de ofertá-lo. Você tem que ser livre para ofertá-lo, independente do nível de produto ou de conhecimento que você está ofertando para o mercado. Fez um pouco de sentido aqui? E ele tá falando assim, ó, quando você é livre, pelo menos você diminui um pouco essa condição tão desigual de você ter alguém no topo e alguém na servidão, na escravidão. Você tem que diminuir um pouco isso daí. Para diminuir, ambos têm que ser livres. Todos têm que ser livres. Fez um pouquinho de sentido? Pessoal, ótima, perfeita condição para você utilizar quando a sua redação, como eu te falei, é um tema mais voltado à economia, à administração, à direito, até porque ele fala que deixa que o mercado se autorregule. Óbvio, de repente vão ter novas empresas surgindo, vão ter empresas falindo, fechando, porque alguns grandões, alguns grandes conglomerados, digamos, é muito mais forte com custo e engoliu esses menores. Ele fala, deixa que o mercado se autorregule. Aí tá a mão invisível do mercado, aí tá a mão invisível da oferta e procura. Deixa o Estado, sai um pouquinho do monopólio e fica cuidando aí da gestão desse Estado. Vai lá administrar, vai lá cuidar da defesa, dos direitos e deveres da população. Fica nesse quadrado. Deixa que o mercado, produtor e consumidor seja autorregulado por si só. Lá já vai ter uma mão invisível que vai, digamos, buscar essa harmonia, tá? Ah, você não vai ter um produto com um valor tão enorme assim que seja prejudicial. O próprio mercado consumidor é que vai valorizar aquilo e vai querer pagar por aquilo. Aí talvez uma Apple, para a gente entender por que os preços da Apple é tão altos. É profissionalismo. Ou então ele vai falar assim, deixa que o próprio mercado vai entender quando um produto ele tá em baixa e esse produto vai ter que ficar mais barato, vai ter que baratear porque ele tem menos valor. Deixa que tudo se equilibra, ou seja, deixe a mão invisível do próprio Estado. Veja se fez sentido para você. Como eu te falei, é uma ótima deixa para você tratar principalmente da questão também de consumo, da questão de democracia, da questão de governos autoritários quando querem entrar nesse comando da economia. Ótima questão para ser discutida na sua redação. Afinal de contas, nós estamos falando do pai do liberalismo. E aí, pessoal, quando ele fala isso, ele fala aí sim, quando cada nação, só para fechar aqui com chave de ouro para você. Receba! Sim! Quando cada nação, ela é mais específica e ela é mais diversificada na sua condição de ofertar um serviço ou uma mão de obra, na sua condição de ofertar uma capacidade, ela é mais rica. Não é mais rica quem tem mais metal, ou quem tem mais terras, vamos entender que ele estava ali, né, no século XVIII. Não é mais rica quem tem mais metal, quem tem mais terra, é mais rica quem tem capacidade de oferecer um serviço ou um produto que seja mais valorizado. Aí você entende por que os países mais ricos hoje em dia são aqueles que, digamos, produzem produtos mais específicos ou de maior qualidade. São eles que têm condição
tanto de conhecimento científico, de conhecimento tecnológico ou de estrutura, para produzir algo que é muito valorizado pela população e que a população paga aquele preço. E daí são essas nações que são as mais ricas, aquelas que têm mais capacidades, que os trabalhos são mais diversificados, que elas conseguem fazer a divisão desse trabalho e baratear seus custos com grandes indústrias, grandes fábricas. Veja se fez sentido para você. Eu sou rica! E pra gente tatuar bem esse conceito de Adam Smith, para você sair da minha aula aqui explicando para todo mundo aí o que é, conseguindo colocar na sua redação 3, 4 linhas, fazendo aquela prova com total segurança, olha só o que ele fala aqui sobre essa ideia de divisão do trabalho. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos o nosso jantar. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos, porque eles querem fazer o melhor para você, não é isso. Mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Ou seja, o interesse dele é baseado naquilo que ele sabe fazer. O interesse dele é o poder de barganha. O interesse dele é que ele possa vender e acumular capital. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos das nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Ou seja, eu nunca falo do quanto vai ser vantajoso para você se eu produzir uma pizza. Eu vou só pensar no quanto que vai ser vantajoso para mim, vai ser uma condição de amor próprio, o quanto que eu vou conseguir fazer de dinheiro naquele mês vendendo as pizzas, porque daí eu vou conseguir ter as minhas estruturas, enfim, ter os meus bens ou ter o que eu quiser fazer com dinheiro. É sempre uma questão de amor próprio, é sempre uma questão de verificar o seu próprio interesse. E aí sim, baseado no seu próprio interesse, você vai buscar oferecer algo melhor. Fez sentido? Pessoal, esse vídeo merece sua inscrição no meu canal, né? Imagine isso, de segunda a sexta-feira, conteúdo assim, mastigadinho, organizadinho, para você sair da minha aula dominando o assunto. Bom, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.